Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta quinta-feira de preparação para o duelo diante do Vasco. O Cruzeiro pensa no Campeonato Brasileiro, jogo de sábado em São Januário, mas não se esquece da partida de volta da Copa do Brasil. Tudo isso você confere a partir de agora aqui na... Fala Nação Azul! Bem-vindo ao canal Fanático por Cruzeiro. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Muito importante para o canal. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia nesta quinta-feira, começando aqui com os jogos da Copa do Brasil. Hoje tem o último jogo de ida da fase de quartas de final. Internacional e Grêmio, às 8 horas da noite no Beira-Rio, em Porto Alegre. Quartas de final, que teve o empate Cruzeiro e Atlético Mineiro, 1-1 na terça-feira. Ontem, 2 jogos. O Vasco derrotou o Vitória 1-0 em São Januário. O Vasco, próximo adversário do Cruzeiro. E o Palmeiras fez 3-0 para cima do Santos. Os jogos de volta na semana que vem, quando vamos conhecer os semifinalistas. E o Cruzeiro, na Arena do Bairro Califórnia, buscando a classificação para a semifinal. Só que o chip é mudado novamente. O Cruzeiro pensa no Campeonato Brasileiro, onde faz uma ótima campanha de recuperação. E aí o Cruzeiro vai ter que encarar o Vasco em São Januário, é no sábado, às 9h20 da noite, hein? Um horário meio diferente aí de jogo de Série A do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro, então, tendo um time pelo menos mesclado. Todo reserva, não sei se vai ser a opção do técnico Arthur Jorge agora, que ele vai preservar alguns jogadores, isso é fato, porque na terça-feira o Cruzeiro joga a sua chance de continuar em busca de um título importante nesta temporada, porque em termos de Campeonato Brasileiro, convenhamos que a situação do Cruzeiro é buscar vaga na Copa Libertadores da América. Então terça-feira é jogo aí que pode continuar com o ano em aberto em termos de um grande título. E aí, a preparação do Cruzeiro tendo hoje e amanhã para o técnico Arthur Jorge armar esse time. Sabendo que Jonathan Jesus, por causa da luxação no ombro, não vai atuar no sábado, muito provavelmente, deve ficar à disposição para terça-feira, diante do Atlético Mineiro. Fabrício Bruno está suspenso e aí a grande dúvida: o que vai fazer o Arthur Jorge em termos de zaga? Porque tem o João Marcelo, que será titular, e o Vidalba vem jogando como um lateral pela esquerda. Ele puxa alguém do sub-20 para fazer esta dupla de zaga, ou pelo menos para compor, ou vai improvisar alguém. Temos que aguardar, mas é um fato que existe um problema na zaga para este jogo diante da equipe do Vasco. A preparação, como eu disse, tem 2 treinamentos e aí é com o técnico Arthur Jorge. E o Bruno Rodrigues, por causa da questão da pancada do goleiro Everson, o jogador vai ficar fora de combate aí por um tempo na Toca da Raposa 2. O que me passou a seguinte informação: o Caio Jorge, ainda ontem, logo após o jogo, enviou uma mensagem ao Juan Tressoldi para pedir desculpas ao jogador. O Tressoldi não viu a mensagem enviada pelo Caio Jorge e acabou publicando o texto que nós mostramos aqui há pouco no telão. E aí, um ponto importante: os dois têm o mesmo staff, e esse staff está ali costurando para que eles fiquem bem, para que não haja um novo problema e para que isso seja apaziguado. Estão tentando de fato colocar panos quentes na situação para que eles não deteriorem as imagens, entendeu? Então, nesse momento, o que eles querem é que os dois jogadores fiquem bem, façam as pazes e que não tenham qualquer tipo de problema. Mas ontem, ainda ontem, o Caio Jorge chegou a enviar uma mensagem com um pedido de desculpas ao Juan Tressoldi. A assessoria do Caio realmente devia ajudá-lo a realmente ele ter algumas posturas diferentes para que a imagem dele não ficasse arranhada, né? Até dizer aqui, porque todo mundo está careca de saber que ele é um cara muito carinhoso. Naquele clássico, quando ele encosta, assim, ele encostou, ele estava só cutando, ele encostou e aí ele foi lá cumprimentar o Ivan Romano, só que ele esqueceu que o Romano estava com a mão quebrada. Foi um esquecimento, porque ele é carinhoso, né? Ontem, na subida ali, eu tenho certeza que o holofote ali do Mineirão atrapalhou ele, ofuscou ele, por isso que ele perdeu o equilíbrio e ele foi no corpo. Ele não é um cara violento, ele não é de maneira nenhuma, ele tem excesso de vontade, né? Ele não foi, em momento algum, no corpo do Tressoldi. Ele não quis machucar o Tressoldi de jeito nenhum. Não acredito nisso.
né? É excesso de vontade, né? Agora, eu acho que ele foi maldoso. Breno, não, agora tirando a ironia, Breno, desculpa. ele foi um cara que ele foi maldoso. Breno, mas... Até a reação dele, sabe? Breno, ele não foi na bola em momento algum, Breno, sabe? eu concordo. Quando você chega num cara que tá com a mão quebrada e vai apertar a mão quebrada, Breno. eu não posso dizer que ele é um cara... Deixa eu acabar de falar, não pode dizer que ele é carinhoso. Eu não posso dizer que não houve maldade. Porque você tem duas mãos, eu vou escolher aqui, eu pego errado. Por que ele vai na mão do cara que tá com o braço quebrado? Então, assim, tem um histórico. O histórico tá aí pra ser mostrado. Agora, ô Caio, é muito simples. Começa a agir diferente. Joga bola, cara. Você tava pra seleção brasileira ano passado. Por que essa preocupação de ir no cara? Né? Pô, ele tirou um jogador do Atlético, 1 minuto de jogo, vai ficar 5 jogos fora. 5 jogos, Não, são 5 dias. 5 dias. Não vai enfrentar o Vitória. O Tressor tá fora do jogo contra o Vitória. E aí? Pode ficar fora do clássico. E se tivesse acontecido pior? Aí nós vamos falar o quê? Ah, não, aí eu vou pedir desculpa. Cara, você pode pedir desculpa, tá certo. Mas pensa antes de fazer as coisas, cara. Você não foi na bola. Você não olhou em momento algum a situação da bola. Você quis ir no... Não tô falando que você quis machucar. Mas você quis atingir o cara. Aí a queda foi pior. Você deu sorte, cara. Porque se ele tivesse com um problema grave agora, sabe o que ia acontecer? Ia ter a campanha de que ele ficasse tantos jogos fora, você também ficasse fora. Como aconteceu no caso do PEC. Mas não aconteceu nada. Só que não aconteceu nada, não podemos relevar com isso não, porque ele é reincidente. Ele é um cara que joga muita bola, que era para estar na seleção brasileira, mas ele tem que ter um comportamento direito. Cara, ele tem que respeitar o outro. Cara, é um cara que amanhã precisa trabalhar. Há rivalidade, mas vai na bola. Joga na bola. O que o Paulo Brax falou é isso, vai na bola. Né? E acho que o Paulo Brax tem que representar mesmo. Porque o torcedor do Atlético ontem ficou indignado quando ele viu isso. Seu zagueiro titular, no primeiro minuto de jogo, a primeira bola do jogo. Cara, um lance na lateral. Não é nem um lance assim que pode criar uma situação. Na lateral ele vai com esse excesso de força. Né? E olha a reação dele. Em momento algum ele chega lá para ver, como é que você tá? Beleza? Não! Acho que até resquícios daquela briga que aconteceu lá no outro. Para mim isso é resquícios ainda. Então, Caio, joga bola, cara. Você tem potencial. Agora, desculpa, mais uma vez vou discordar do Valu hoje. Acho que ele é maldoso e foi maldoso. Eu só falei, eu falei, pode discordar à vontade, mas quando você fala que você acha que ele não quis causar lesão, você está indo contra o que você mesmo está falando. Que a palavra, a origem da palavra maldade, aí não sou eu que estou falando, não, você pode olhar no dicionário do seu próprio celular, ela significa expressamente o desejo de fazer mal a outra pessoa. Se ele quis fazer bem nesse lance, então não venha fazer bem comigo. Eu não estou falando de ser irônico, eu usei a palavra imprudência. Eu não sei se você não prestou atenção, mas eu usei a palavra imprudência. Eu disse que ele foi imprudente e falei, inclusive, que imprudência mata e machuca. Eu acho que foi você não prestou. Então, pronto. Então você... Não, temos, mas é porque você contrapôs. Você falou, não acho que ele quis machucar. Quando você fala que ele teve maldade, você acredita que ele quer machucar sim. É pela origem da palavra maldade. Ele não imaginava que ele ia ter Eu acho que ele foi entendeu? extremamente imprudente. Imprudência mata e machuca. Só que você acha que ele quis machucar. Que ele não é nenhum bonzinho. Não, ninguém está falando disso, Breno. Eu não estou falando disso. Eu falei disso. Eu não falei disso. Quando ele fez isso com o Ivan Roman, desleal. Isso é deslealdade. Você jogar com você pode achar. Então você acha que todas as entradas ele quer machucar as pessoas. Ô, Breno, nós estamos falando do Tressoldi. Nós estamos falando do Tressoldi, John. O Roman está errado. Deveria ter sido punido. Eu tenho uma linha aqui para seguir as coisas. Diferente do que você falou, primeiro você falou, não acho que ele quer machucar. E depois você acha que ele tem maldade? Tem maldade. Então pronto. Mas nem sempre tem maldade quer dizer que você vai causar um então dano você maior olha, a uma pessoa. você precisa de ressignificar. Então, tudo bem. O significado da palavra maldade independe do que eu e você pensamos. Não, para você não. Para o dicionário, para qualquer pessoa que lê. Então você tem que... Eu acho que ele é maldoso. Ele tem um histórico maldoso. Isso, Breno. Então você acha que ele quis machucar o Tressoldi, certo? Eu só espero o seguinte, se ele tivesse uma lesão mais grave, que ele quis fosse feita uma campanha que como foi feito com o PEC, você acha... Não foi feito campanha, a gente só... Não, eu usei o mesmo peso. Eu usei o mesmo peso, Breno. Não é porque é só do Cruzeiro. Não, Breno, aqui não tem isso. Aqui não é bonzinho. Não, aqui não tem isso, Breno. Inclusive, antes de você estar aqui, eu falo do lance do Arana. Em 22 você nem estava aqui. Então ele não é bonzinho, Valdir. Não, e quem está falando? Você que está falando isso, Breno. É porque não
não falei que ele é... Não, eu não falei... Não, ele é um cara... Então, tá, imprudente eu acho é que ele é um cara diferente. maldoso. Pronto, e eu acho que é imprudente. Onde é que tá o bonzinho que você tá tentando colocar? Eu não coloquei palavra na sua boca, não tenta colocar na minha. Não. É o oposto de maldoso. Não, eu não falei. Não, eu falei imprudente, Breno Galante. Não coloque significados, não coloque palavras na minha boca, tá ok? É um cara maldoso. Você acha maldoso e eu acho imprudente. Bonzinho é por sua conta. Aí você está sendo maldoso. Agora, você que está sendo maldoso com o que eu disse. Calma, quem pode empatar aqui é só calma não, eu posso. Não, eu posso. Não precisa de me pedir calma. Não, é porque não há essa necessidade de você ficar tão exaltado. Não precisa, eu sou assim. Olha a altura que você está falando desde o início do programa. Eu não falei nada com você. Meu estado de espírito, você deixa que eu tomo conta. Isso já começa a me provar igual o Arthur Jorge ontem. Perdeu a paciência. Por quê? Porque o favoritismo diminuiu. Ô, Breno, você está comemorando o empate. Eu acho que o Atlético é bem maior do que o que você pensa, viu? Só um detalhe. Você falou que foi um empate extraordinário. O Atlético é bem maior do que o que você pensa, eu tenho certeza. O Cruzeiro achou que ia passar o trator no Atlético. O Cruzeiro achou que ia fazer um grande jogo e ia decidir como foi ano passado na Arena MRV, quando fez 2-0. Igual você achou, né? E ontem se surpreendeu quando viu que o Atlético neutralizou o Cruzeiro. Nossa, foi super surpreso. A coisa está aberta. Só você assiste jogos do Atlético aqui, Breno. São as palavras do lado celeste. E não conseguiu ganhar o Atlético. Porque o Atlético foi incomodou muito, inclusive, ao Arthur Jorge, que foi resultadista. Só que é feio o que você está falando, Breno. Você está abrindo um precedente. E a gente a partir de hoje, então. Começou a descontrolar os dois lados. Isso. Né? Então, o que você está fazendo hoje é um precedente perigoso. Eu espero que você arque com isso. Você está dizendo que as nossas opiniões, minhas e suas, são afetadas conforme o que acontece entre Atlético e Cruzeiro. A partir de hoje você está... Porque é exatamente isso que você está dizendo a meu respeito. Então eu espero que você mate no peito essa bola e saia jogando, tá ok? Eu fico afetado pelo momento do Atlético. Beleza. Quando o Atlético tá não, mal, é só assiste o programa desde o início e vê como você tá, Breno Galante. Tá bom. Só não se esqueça que você abriu essa cortina, tá bom? De desfazer... Quando o outro falar do rival, do adversário. Fique tranquilo. Quando vem falar de futebol, tem um lado clubístico aqui, todo mundo sente. Só que até hoje você respeitava eu falando do Atlético e o contrário também. Eu sinto o resultado do Atlético aqui, você sente o resultado do Cruzeiro e pronto. E é isso. E eu acho que a torcida do Cruzeiro ontem ficou surpresa. Ontem, acho que o lado celeste sentiu um pouco mais, porque esperava-se que ia ser um favoritismo exacerbado e não foi. Não tem dúvida nenhuma que foi maldade e deslealdade. E isso nós não vamos aceitar. Acima de tudo, é um colega de profissão, não tem rivalidade. A integridade física está acima da rivalidade. E não é a primeira vez que esse cidadão faz isso. Não é nem a segunda. Então, para nós, foi maldoso, desleal, e a gente poderia estar aqui agora falando de uma lesão grave na cervical, na coluna, e graças a Deus isso não aconteceu. Então, para nós, houve uma falha da arbitragem, que foi leniente, o VAR não ter chamado, e o STJD precisa analisar se isso é uma infração disciplinar, que para nós é. A gente pode, além de oficiar a comissão de arbitragem para análise do lance, análise do VAR, da atuação da equipe toda de arbitragem, para nós foi claro, embora com 1 minuto de jogo também tem infração com 1 minuto de jogo, a gente vai consultar o jurídico para saber se há alguma notícia de infração para ser feita, se o STJD não agir de ofício através da Procuradoria. Eu venho lamentar profundamente a declaração da direção do nosso adversário, com o intuito de querer condicionar o tribunal, condicionar a arbitragem, criar um clima ruim para o próximo jogo. O Cruzeiro vai sempre querer ganhar o jogo dentro do campo, confia na CBF, jamais vai fazer qualquer tipo de conduta com o intuito de ganhar o jogo fora do campo e não dentro. A gente não vai aceitar esse tipo de conduta. Eu estou com um atleta hospitalizado por um choque de jogo e com o Cruzeiro não cola essa coisa de criar narrativa para pressionar a arbitragem, tribunal, CBF, para condicionar o jogo da volta. Com o Cruzeiro não vai colar e a gente não vai aceitar esse tipo de coisa. O jogo se ganha dentro do campo. Everton Guimarães, Bruno Spindel e Paulo Brax se manifestaram. 2 lances mais pesados, mais fortes do clássico e que repercutiram. E, claro, já criam uma atmosfera bem complicada, bem rival para a próxima partida e a decisão para ver quem passa na Copa do Brasil. Doutor Galo. Renata, primeiro a gente precisa
analisar o lance, porque foi do lance que nasceu. Aliás, o lance no jogo foi mais um lance em que o Caio Jorge passou do ponto em clássicos. Isso é fato. Quem negar isso estaria brigando com as imagens. Num clássico da Arena MRV, o Ivan Roman, zagueiro do Atlético, que hoje nem está mais no grupo de jogadores, ele estava com uma lesão na mão, que já era conhecida aqui. O Caio Jorge foi lá, numa discussão no jogo, a bola estava parada, o Caio Jorge foi lá e tentou apertar exatamente onde estava machucado, só que ele errou a mão. Era na esquerda, ele apertou na direita. Mas ele foi para fazer esse tipo de atitude, o jogo estava parado e tal, mas ele foi para apertar a mão lesionada. Num outro jogo, também na Arena MRV, nesse mesmo jogo, ele vai exatamente para cima do mesmo Ivan Roman e dá uma cotovelada no peito do Ivan Roman. Aí, depois, tem aquela questão do clássico, da porradaria, dos 23 expulsos e tal. Aí ontem, nessa disputa de bola, convenhamos, a bola não era um objeto de disputa. Ele vai no corpo e desloca o Juan Tressoldi. O Juan Tressoldi no ar não tem o que fazer. Isso poderia ter causado uma lesão gravíssima. Gravíssima. Só que, segundo os árbitros, o Chico pode falar disso aí, isso é uma ação temerária, passível de cartão amarelo. Nem o cartão amarelo saiu. O problema é que o Atlético, através das palavras do Paulo Brax, se eu sou o Paulo Brax, eu faria a mesma coisa, e se eu sou o Spindel, eu daria a mesma resposta. Porque eu odeio falar essa palavra, mas essa briga de narrativas, ela faz parte da rivalidade. Então o Brax está corretíssimo e o Spindel também. Agora, a informação que eu tenho é que o Atlético fez um compilado de imagens e vai ao tribunal contra o Caio Jorge, que tem passado do ponto em disputas individuais nos clássicos. Não adianta brigar comigo e xingar. Aí seria brigar com a imagem. Esse lance especificamente, o Caio Jorge foi de uma forma bruta, desnecessária e, convenhamos, né? Poderia ter, não causou, mas poderia ter causado uma lesão muito grave. Baseado nisso tudo, o Atlético vai ao tribunal contra o Caio Jorge. Então essa briga fora das quatro linhas, ela também começa a partir de agora para o jogo de volta. Só que, no mesmo jogo ontem, teve uma bola cruzada na área, o Everson sai, dá um soco e bate o ombro na face do Bruno Rodrigues. O Bruno Rodrigues tem uma lesão na face, ficou com uma lesão na face, nesse lance que a gente está mostrando agora, e também com uma lesão na costela. Então, nesse lance aí, um acidente. No lance do Caio Jorge, premeditado. Então, por isso, tá essa guerra de argumentos aí entre o Paulo Brax, que para mim está corretíssimo, e o Spindel, que eu, no lugar do Spindel, falei a mesma coisa para defender a minha instituição. Isso vai render no tribunal, Renato. O que o tribunal vai fazer com o compilado de imagens, se isso vai tocar adiante, se o Caio Jorge pode sofrer algum tipo de punição, eu não sei, porque do tribunal a gente não sabe o que pode sair. Mas que há uma briga também, a partir de agora, fora das quatro linhas, isso há. É óbvio, e já estão preparando a próxima partida, querendo condicionar o que vai acontecer no jogo de volta na casa do Atlético, porque foi um jogo muito igual. Muita gente esperava que o Cruzeiro pudesse ter vantagem, porque jogou super bem contra o Flamengo no final de semana, mas o Galo também poupou contra o Inter, aquela coisa toda. Mas, Chico, quero sua opinião. O Everton deu a opinião dele sobre os lances. A gente entende que é um clássico quente, pesado, é Copa do Brasil, vale dinheiro, vale título, tudo. Mas e aí, teve deslealdade? Foi pra tanto? Não, pra mim os dois lances são acidentes de trabalho. Eu acho lamentável que um dirigente vá a público depois e ataque a honra de um jogador. Fale em deslealdade, em mau caratismo. É por culpa dos dirigentes que aconteceu o que aconteceu no Mineiro, com 25 expulsos lá. Eles contribuem para esse tipo de rivalidade nociva. Eu concordo com ele. Rivalidade, tudo bem, depois você fala. Eu concordo com ele. Rivalidade não, debate, é normal, irmão, é legal. Debate. Agora, a maneira como os dirigentes usam subterfúgios para atacar o adversário, para levar para fora do campo. Ele tem razão. Ele não tem razão. Mas ele tem razão, sim. O Caio Jorge vai para uma disputa. O cara poderia ter morrido em campo ontem. Mas a consequência poderia não tem nada a ver com a tem ação sim. dele. A consequência tem. Se você pegar uma arma e te der um tiro, a consequência pode morrer. Por isso que o Caio Jorge fez. O Caio Jorge, deu tiro no Juan. O Caio Jorge foi sacana no lance. O Caio Jorge foi sacana. Eu tô com você, que o Juan também falou, na primeira parte nós falamos, o Juan também, ele falou no hospital, ele fez uma postagem falando de mau caratismo. Eu não vejo isso. Eu tô contigo. Eu vejo sim. O jogador, o caráter de uma pessoa. Peraí.
Pelo amor de Deus, Chico, vai na bola, Chico, vai no jogo, não no pessoal, Uma coisa é você falar do caráter das pessoas sociais. Não, eu não tô. É que você fica estressadinho. Você tá chamando o cara de mau caráter. É o caráter esportivo. Ok. Cara, tá brincando. É o caráter esportivo. Calma que nós vamos seguir esse assunto. Vem aqui, ó. Agora me diz, Ulisses, e você que não opinou ainda, você acha que teve maldade do Caio Jorge no lance com o Juan Tressoldi? Olha, é um lance de jogo, falta, cama de gato, isso acontece normalmente. As pessoas não estão analisando o lance. As pessoas estão analisando a consequência do lance. Né? Que aí você fala, pô, podia o cara ter quebrado o pescoço, indiscutível e tal. Mas são coisas que acontecem no futebol. Acontece quebrar o pescoço, verdade. Cabeça com cabeça. Ó, o Wagner Bacharel estava falando pro Chico aqui, só para você saber. Numa disputa de cabeça, num jogo do Paraná Clube contra o Campo Mourão, tá? O cara antecipou e tirou o cruzamento da área, que ia na cabeça do Wagner. Houve um choque de cabeça. Sim. O Wagner cai no chão com um galo, tá? Vai pro hospital, todo mundo ficou focado no galo. Ele teve uma lesão na medula e morreu. Isso em 1990. Estou dizendo que pode ser fatal um lance desse. É o que eu tô falando. Então analisa a consequência em que ele foi inconsequente. Mas isso acontece toda hora. Seu desespero é que o Neymar joga hoje. O Everton então foi inconsequente. Deixa eu deixar claro aqui uma coisa. O Caio Jorge, se tivesse sido... Tem uma coisa que é o caráter do cara socialmente falando, que eu não entro nesse mérito ou demérito. Outra coisa é o caráter desportivo. O que o Caio Jorge fez pra mim ontem foi uma vergonha. Porque ele vai pra dar, é inconsequente. Eu acho que ele não queria imaginar que o cara poderia cair de pescoço e quase morrer em campo. Se ele quer o pescoço, acabou. Só que ele não vai em nenhum momento pedir desculpa pro cara, se aproximar. Ele não viu, ele tava de costas, que ele não viu, ele tá no meio do cara. Ele não viu o tombo do cara, ele não sabe da gravidade. Tipo de lance é passar pano pra que você o pior fala do mimimi do futebol. Mas o que você queria que tivesse acontecido, que ele tomasse vermelho? Mas na hora e punido. Vermelho e punição pra prender. Aí quem bateu a cabeça no chão foi você. Quem bateu a cabeça no chão foi você. Aí se o cara quebra o pescoço, tá passando pano para um dirigente irresponsável que está condicionando a arbitragem, que está fomentando rivalidade. Eu não falei de lance de jogo. Eu não falei de dirigente. Não é lance de jogo. Mas você está concordando com o cara? Eu estou concordando que eu acho que o Caio Jorge foi sacana no lance. Foi sacana. Sacana no lance. Não foi sacana, não. Fato é que